Olá, gente, entrando ao vivo aqui para falar um pouquinho sobre essa lunação de hoje. Acho que minha câmera está um pouquinho escura, mas vamos lá. A noite também está escura. A lua nova é o momento em que a lua se recolhe, né? E um recolhimento como nós também estamos fazendo aqui na Terra, né? Devido a esse vírus, né? Que está acometendo aí todos os países. E o mais seguro a se fazer agora é ficar em casa, restringir a circulação de pessoas por conta da proliferação do vírus, né? Dele estar contaminando mais pessoas e sobrecarregando o sistema de saúde. Enfim, todo mundo já sabe, está recebendo muita informação nas mídias, nas redes sociais, a TV fala nisso o tempo inteiro, e é momento de recolhimento. E aí é um momento da gente entender, né, o que se abre diante desse recolhimento, quais são as oportunidades que surgem. Quem já acompanha o movimento das lunações já está mais acostumado com esse ciclo de vida, morte e vida, daquilo que a gente precisa deixar terminar, acabar, para só assim a gente ter um espaço para o novo. Né? Acompanhando esses ciclos da natureza, nós nos tornamos cada vez mais compreensivos para momentos como esses. E a gente aproveita o mergulho, né? A gente pode ver possibilidades diante desses desafios que surgem na nossa caminhada. Enfim, então a gente acabou de entrar agora nessa alunação 6h28 da manhã, e é uma lua nova em Áries. Bom, eu já falei recentemente, no domingo a gente fez aqui uma celebração da roda do ano, a roda que traz aí todos esses saberes, resgata todos esses saberes a respeito da entrada do outono, esse momento do equinócio, em que os dias parecem ter a mesma duração, né? Existe um equilíbrio de luz e sombra no dia, que marca também a entrada do Sol no signo de Áries, dando início a um novo ano astrológico. Pensando por aí, quem está acompanhando a proposta de reconexão diária, que é uma proposta feita para cada dia do ano de 2020, em que eu posto nas redes sociais do Espaço Demétria todo dia uma mensagem, uma reflexão, vem acompanhando nas minhas últimas postagens esse reforço a respeito do final de um ciclo e início de outro, por conta desse término aí que a gente teve do ano astrológico que se passou. Então, quando o Sol entra no signo de Áries, ele se abre para uma nova jornada ao redor da mandala astrológica, porque Áries é o primeiro signo da mandala, é o que inicia, né? É um signo cardinal, é um signo que abre, né, os horizontes, que vai para a ação. Então, ele abre esse caminho para o Sol poder circular durante os 365 ou 366 dias do ano ao redor dessa mandala, visitando a cada mês um signo, né? Sendo o primeiro Áries, o último Peixes. Nós saímos no dia 19 do signo de Peixes e entramos no dia 20 no signo de Áries. E aí, lá na reconexão diária, que eu me remeto muito às fases da Lua, aos arquétipos da Lua, eu estava falando sobre isso, que a Lua estava vindo logo atrás, né? Então, a Lua entrou em Áries recentemente e a gente estava na fase da Lua balsâmica, os dias de magia que antecedem a Lua nova, quando ela já está já no mergulho, já só tem uma pontinha de luz ali refletindo o Sol. E se a gente parar para pensar um pouquinho, né, o que é a Lua nova, a Lua que se recolhe, na verdade é a Lua que está entre a Terra e o Sol. Como ela não tem luz própria, nós não conseguimos mais ter esse reflexo do Sol, que é o que permite que a gente tenha acesso à lua cheia e às fases crescentes e minguantes. Então, nesse momento, arquetipicamente, né, quem acompanha aí o movimento do feminino, dos arquétipos da Lua, nós temos 4 fases da Lua. Na verdade, quem trabalha com arquétipos da Lua, nós vamos trabalhar com mais fases da Lua, tá? Mas, para simplificar, a gente trabalha aí com 4 fases da Lua: a Lua nova, a Lua crescente,
a lua cheia e a lua minguante. E dentro do feminino, nós também temos essas fases na vida e no nosso ciclo. A gente sabe que a lua rege as águas, rege as marés, rege a agricultura, rege a terra, então, né? E rege também as emoções e rege também os ciclos das mulheres, né? Muita gente já ouviu falar, pessoas contando gestação, a gente percebe que tem um aumento das mulheres entrando em trabalho de parto durante a lua cheia. Então, enfim, na antiguidade isso era muito comum, né, as pessoas contarem os ciclos por lunações, né? Quem também, hoje em dia, tem uma crença dentro de algumas religiões, vai perceber também que existe ainda toda essa contagem. Enfim, se a gente for esmiuçar isso daí, vai ver que algumas referências na Igreja Católica também, que a gente não chega a esses dados com tantos detalhes. Mas, enfim, a Lua rege muito mais coisas do que a gente imagina, as lunações, né? Um ano, por exemplo, ele tem um ciclo de 13 lunações, e a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, quando a gente acompanha o movimento das luas, a gente, diante desses arquétipos das fases, né, a gente ouve falar das faces, né, das faces e fases da lua. Então, fazendo um link com as fases do feminino, vamos falar primeiro em fases da vida, né? Então, a lua nova, o início, a lua crescente, que está despontando, que tem a ação de expandir, a lua cheia, que está completa, e depois ela vai se esvaziando. Ela já nos ensina esse movimento, essa flexibilidade, esse equilíbrio e essa sabedoria de que o ciclo mesmo nos ensina que tudo aquilo que vai se enchendo, chega uma hora que, sabiamente, a gente precisa deixar ir alguma coisa para dar espaço a um novo. Então, é um ciclo de vida, morte e vida que a gente observa tanto nas estações do ano como na lunação, que é o que está mais próximo da gente por acontecer mais vezes durante o ano, né? Bom, em fases da vida, a gente pode fazer uma analogia aí à fase da criança, da adolescência, depois de uma juventude já indo para a maturidade, da maturidade já indo para a terceira idade, para a fase do ancião, da anciã. Então, nesse momento de lua minguante para lua nova, é justamente quando esse ciclo está começando. Nós nos despedimos da anciã e nós damos boas-vindas para a menina. Quem trabalha com outros arquétipos, e aí, assim, para quem já está nessa linha de entendimento, já trabalha com ciclos lunares, com ciclo menstrual, vai entender aí também alguns outros nomes para essas fases, mas isso é dentro de um saber também que acompanha o fluxo menstrual. Então, a gente vai falar aí que é o momento da feiticeira para a anciã, ok? E se a gente pensar também nessa lua cheia, nessa lua nova que começa agora, é o momento em que ela se recolhe, faz um mergulho profundo para aquilo que não se vê, para o inconsciente, para começar uma jornada de crescimento. Então, é nesse momento, se a gente pensar numa semente, por exemplo, quando a gente quer plantar algo, a gente pega uma semente e a gente coloca bem fundo lá na terra, a gente esconde para que ela brote, rompa a superfície da terra e cresça, não é isso? Então, é assim que a gente faz com as nossas intenções. Bom, a gente pega aquilo que a gente quer para esse novo ciclo, a gente faz um balanço para que a gente tenha um novo começo, uma nova oportunidade de plantar os nossos propósitos. E é nesse momento da lua nova que nós fazemos isso, né? Então, assim, falando sobre lunação, falando sobre as fases da lua, vão ter também várias outras formas de trabalhar com os arquétipos da lua e suas várias fases dentro de cada uma dessas que a gente conhece mais popularmente, mas nos atendo a essas 4 luas principais, vamos pensar aí sobre esse momento
que nós estamos vivendo hoje. É a primeira lunação que acontece depois que o Sol entrou em Áries. Vejam bem, em vários mitos, em vários, como vários símbolos, vocês vão ver até em figuras, quem não está ainda nesse caminho há mais tempo, o Sol e a Lua parecem como símbolos complementares, como consortes, né? Como opostos complementares, o Sol e a Lua. Então, nós temos, no momento em que há uma lua nova no céu, o Sol e a Lua estão frente a frente. Né? Aí eles estão realmente num casamento, numa consolidação. O Sol, que é a nossa essência, o que a gente é, e a Lua, que são as nossas necessidades. Então, é nesse momento que a gente consegue casar essas duas possibilidades de ser o que a gente deseja e também de suprir aquilo que a gente precisa. Bom, nesse signo agora de Áries, que é o primeiro signo da manda astrológica, a gente trabalha muito com a ideia da ação, né, desse masculino ativo, dessa força de impulso, dessa força de combate, dessa força de defesa. Muitas pessoas vão falar, Áries é regido por Marte, que na mitologia é Áries, o deus da guerra. Mas que guerra é essa? Né? Então, nós temos como significar isso de várias formas. E aí, então, Áries, então, tem gente que já falando para mim sobre ser ariano, né? Então, o que é o espírito do Áries? Né? Dentro desse momento que a gente está vivendo e dentro dos propósitos que a gente quer aumentar as nossas defesas, aumentar o nosso impulso, aumentar a ação que de repente a gente está prostrado, a gente tem alguma coisa ali que a gente quer iniciar, mas não tem a motivação ainda, não tem esse impulso. Então vamos pegar essa força desse Sol em Áries, né, que está em exaltação, o Sol nesse momento, esse ano, que é um ano regido pelo astro-rei, pelo Sol, que se sente muito confortável e mais potencializado quando está na casa que ele é exaltado, que é a de Áries. Então, ele lá em Áries, super exaltado, com essa lua recebendo essa potência de ação, né? A lua é regida pelo feminino, o feminino que é mais receptivo. Então, muitas vezes, por ser tão receptivo, foge um pouco essa questão naquilo que você precisa de motivação, de impulso. E é nesse momento de uma lua em Áries que a gente potencializa aquilo que a gente precisa, porque a lua fala das nossas necessidades, daquilo que a gente precisa nutrir, alimentar. Então é isso, gente. Vamos trabalhar com essa ideia de que nessa lua nova, que é a primeira do ano astrológico, o Sol entrou em Áries na sexta-feira, dia 20, e agora a lua já está em Áries, e agora como lua nova, desde ontem, mas como lua nova, desde 6h28 da manhã, neste dia que é dia de plantar as intenções. Pense em tudo aquilo que você quer começar, tudo aquilo que você quer de novo na sua vida e que precisa dessa ação de Áries para realmente sair de um projeto, de uma ideia para ação, né? E também com esse encontro com o Sol potencializando essa concretização, é o momento agora, é esse ano, é agora que vai, né? Diante de todas as dificuldades que a gente está agora vivenciando, a gente precisa ver as possibilidades de realmente plantar e acompanhar esse plantio. Vamos plantar essa intenção e regar todo dia, fazendo os nossos projetos, a nossa parte, o nosso plano de ação para que isso se concretize. Por quê? Porque nem sempre a gente faz esse dever de casa. A gente planta a intenção, a gente quer muito, a gente coloca fé, a gente coloca energia, mas tem muita coisa que precisa da gente e a gente fica acreditando que com esse impulso vai acontecer. Sim, tem muita força de vontade aí, tem muito poder da mente aí, porém, tem muitas coisas do concreto, da ordem do real, né, da organização para acontecer, do preparo desse solo, que depende da gente. Então, vamos aproveitar esse momento em que nós fomos forçados a parar uma rotina frenética, que a gente sempre tinha justificativa de que a gente não tinha tempo para isso, para agora a gente cuidar com carinho desse nosso jardim, né, gente? Então, assim,
deixo aí para vocês, assim, o meu desejo de que vocês realmente essa noite pensem sobre qual é esse projeto que precisa ganhar vida, que precisa dessa energia, e vamos lá, vamos colocar toda a intenção nessa noite, nesse propósito para esse ano. Falando nisso também, por quê? Porque a gente está falando de um novo ano astrológico, é a primeira lunação nesse contexto, porém, já é a terceira lunação do ano. No nosso calendário gregoriano, nós começamos o ano no dia 1º de janeiro de 2020. Então, nós já tivemos 2 luas novas e essa é a terceira lua nova. E existe um dos mitos, né, que falam da criação do mundo, que eu trabalho aqui no Chá de Flores, um evento que a gente faz com mães e filhas, com mulheres de várias idades, né, para a gente falar das matriarcas, né, falar dessa ideia, trabalhar esse mito, e aí a gente vai falar das matriarcas, que são as lunações, né? Essa energia dessa ancestralidade, desse potencial do feminino mais ancestral, mais remoto, que a gente resgata esse saber também para trabalhar essa proposta de fazer o ancoramento dessa energia na nossa vida hoje em dia, que a gente deixou de ter essa conexão, então é uma forma da gente resgatar. E aí eu vou ler um pouquinho para vocês aqui, essa parte que fala dessa terceira matriarca, terceira alunação, né? Por essa abordagem, como eu falei para vocês, são várias abordagens quando a gente trabalha com lua, né? Por essa abordagem das lunações das matriarcas, nós já estamos na terceira, que é a matriarca da lunação do mês de março, aquela que avalia a verdade e ensina as leis divinas. Então, complementem esse propósito hoje dessa intenção com essa bênção, a bênção da verdade, e que seja regido pelas leis divinas, que vocês, dentro desses propósitos, tenham esse ensinamento, né? Aquilo que for de verdade vai realmente acontecer. Então, como guardiã da justiça e da igualdade, a mãe da terceira alunação não julga e nem pune as nossas ações, aquelas ações que vão ser impulsionadas ainda mais com essa lua em Áries, mas ensina os princípios das leis divinas e dos direitos humanos. Agimos de acordo com as nossas decisões. Se ferimos alguém conscientemente, também tomamos uma decisão inconsciente de arcar com as consequências e lições decorrentes. Aquela que pesa a verdade nos mostra que devemos refletir e avaliar com cautela as nossas escolhas, avaliando todos os aspectos de uma situação. E ao decidir saber da nossa responsabilidade, tanto para aprender como para ensinar, quanto para agir, buscando nos redimir dos erros cometidos. Essa matriarca exige e aplica a justiça e a igualdade em relação a todas as formas de vida e criação. Gente, olha como que isso é tão atual, né? Todos nós estamos de uma forma equalitária vivenciando esse desafio do agora. Então, é muito isso, né? É assim, somos todos iguais. Sem se deixar enganar por meias verdades ou mentiras, nem coagir por ilusões de superioridade hierárquica, material, social, racial ou cultural. Como destruidora das ilusões, ela quer a verdade, aquilo que é verdade mesmo, puro, essencial. Ela mostra que as consequências da arrogância, prepotência e orgulho desequilibram o ego humano. É necessário seguir o chamado do coração para não se deixar influenciar ou confundir por expectativas ou pressões alheias. Pesar todos os ângulos de uma situação ou demanda é imprescindível para determinar e aceitar a verdade, mesmo se ela vier a desagradar ou desapontar. Assumir a responsabilidade pelas escolhas e decisões é um passo importante para a autodeterminação. O ensinamento principal dessa alunação é aceitar a verdade, tanto a do nosso ser interior, quanto a das experiências e vivências encontradas ao longo da vida. O que realmente de essencial, de verdade, a gente acumulou até aqui.
quando nos enxergamos de forma imparcial, aceitando tanto os aspectos luminosos quanto os sombrios, abraçar a sombra, acolher, integrar, né? Ela é complemento do ser inteiro que nós somos. A verdade da nossa força e fraqueza pode destruir as ilusões que ocultam e limitam o potencial inato. Então, olha aí, quando a gente não olha de frente, quando a gente não assume essa parte que também é nossa, que é a sombra, que ela nos faz inteiro, a gente acaba ficando só na luz e limitando o grande potencial que ela pode trazer para complementar tudo aquilo que a gente precisa para um ser criador, co-criador de realidade e potencial que nós temos, que nós somos, né? Bom, então, falando ainda sobre limitar, né? Que limita nosso potencial inato. Em lugar de focalizar apenas erros e fragilidades, devemos afirmar e realçar nossas qualidades e atitudes corretas. A lei divina revela que a causa e os efeitos dela decorrentes regem os eventos do universo polarizado. Às vezes a gente acha que quando acontece um infortúnio, quando acontece um revés, quando acontece uma coisa que sai do nosso controle, sai do nosso planejamento, a gente muitas vezes, né, pragueja, reclama, e a gente não entende que muitas vezes aquilo está sendo regido por uma força maior, porque é necessário, alguma vivência dali é extremamente importante para a nossa evolução, para o nosso crescimento. É um universo polarizado, e as leis divinas regem esse universo polarizado. Reforçando a negatividade, olha, vai falar sobre isso agora. Reforçando a negatividade com críticas e queixas, aumentamos a nossa sombra. Pois no plano astral, semelhantes atraem semelhantes, tanto no nível sutil quanto no mental, emocional e material. Se, pelo contrário, louvamos as ações corretas e nos empenhamos para desenvolver talentos, dons e habilidades, estamos contribuindo para a expansão da nossa essência espiritual. A terceira alunação é associada à cor marrom. Marrom, que domingo eu falei bastante, que é uma cor predominante de Mabon, a estação do outono, que é a que a gente está vivendo agora, que nós celebramos a entrada no domingo. Ela representa o solo fértil da Mãe Terra e a conexão da Terra com as leis divinas. É o solo da Mãe Terra que vai acolher essa semente que a gente vai plantar essa noite, que é a semente que contém todas as nossas intenções e propósitos para esse novo ciclo, e é um novo ciclo que, se ele precisar ser longo, você pode entrar em conexão com esse ciclo maior, que é o ciclo solar. Então, nós temos a Lua e o Sol aí, para injetarem dentro das suas polaridades do feminino e masculino toda a energia fértil que a gente precisa para que a gente concretize. Bom, o objetivo da celebração na Lua Negra é avaliar a nossa maneira pessoal de escolher e agir e as consequências inerentes. O medo de falar a nossa verdade e nos deixar coagir ou influenciar por outras pessoas. Enfrentamos isso. A fuga da responsabilidade, culpando ou acusando os outros pelos nossos próprios erros. A dificuldade para reconhecer nossas falhas e mentiras. São as justificativas, né? A gente sempre arruma a gente tem essa necessidade de justificar, de desculpar, de ter uma bengala, né? Ali para sustentar alguma coisa que não aconteceu ou não deu certo, ou você achava que ia dar certo e você acha que agora deu errado, de repente você não olha isso como um viés, né, para acessar algo maior, né? Você espragueja, reclama, fica chateado, e sempre tem uma justificativa para isso. Quem isso, né? Não tem. A gente vive isso o tempo inteiro, a gente está em constante provação aí do quão humano e às vezes inconsciente a gente
por conta dessa conexão maior com o todo, né? De ampliar a nossa consciência e sair um pouco dessa dualidade que o mundo real nos coloca tanto adiante aí a todo momento. Aquilo que não deu certo é porque deu errado. Na lua cheia, o propósito é aceitar e expressar a nossa própria verdade, ou seja, nós estamos agora iniciando uma jornada para a lua cheia, e é nesse momento que a gente planta aquilo que a gente quer que se encha. Bom, reconhecer e integrar força e fraqueza, sombra e luz, revelar habilidades latentes ou esquecidas, empenharmos-nos para expandir e fortalecer o eu superior e o poder interior, assumir um compromisso em favor da justiça e da igualdade no nível coletivo ou global. Então, você vê, né, como é interessante a gente estar falando de uma lunação tão preocupada com a verdade, com as leis divinas, com o coletivo e com essa igualdade, né? Esse momento de hoje à noite, e ainda vou postar a reconexão diária, ainda não postei, é um momento em que a gente pode se conectar bastante com o coletivo também. Podemos plantar as intenções para o mundo, para todos os seres humanos, nesse momento desafiador que a gente está vivendo, né? Então, que vocês possam ter uma excelente noite de sono hoje, né, abençoados por essa lua nova em Áries, a primeira lunação do novo ano astrológico, a terceira lunação de 2020, e que vocês reflitam bastante sobre essa passagem que eu quis ler aqui online para vocês. Me perguntaram hoje sobre a lua nova e eu acho muito importante reforçar esse momento de magia que é de semente, início, entrada num novo ciclo e nova oportunidade que todo dia nós temos, né? Então, fiquem ligados na reconexão diária. Eu posto todo dia uma visão geral dos astros, dos arquétipos da lua, finalizando com a bênção de uma deusa. Então, para quem está aí acompanhando a reconexão diária há mais tempo, sabe que nas entrelinhas ali tem muita informação de resgate de saberes compilados em uma reflexão diária. E comentem lá, curtam, compartilhem, porque a gente tem a cada mês a deusa do mês. Agora ainda, essa semana, eu vou divulgar para vocês a deusa que teve mais visualização, mais comentário, mais curtida do mês de fevereiro. Sempre no mês seguinte, eu olho lá como é que foi a popularidade das postagens da reconexão diária, e aí a gente faz uma reflexão sobre a deusa do mês anterior. E enquanto vocês fazem agora, a gente vai trabalhar em abril a deusa de março. Então, sigam lá as redes. Eu super agradeço a vocês que estiveram aqui, Bernadette, Jussara, e a quem chegar esse vídeo, e espero que seja esclarecedor e ajude a vocês nesse momento a mergulharem nessa oportunidade, nessa possibilidade que está se abrindo diante de nós nesse momento de quarentena. Então, gratidão e continuamos por aí em conexão. Tudo de bom para vocês.